Há um segredo poderoso que muda o rumo do nosso dia. Começar tudo com gratidão e colocar Deus em primeiro lugar. Quando acordamos e a primeira palavra em nossos lábios é obrigado, algo dentro de nós se realinha. Não é apenas sobre ter um bom dia, mas sobre alinhar o nosso coração com o céu. É como abrir as cortinas da alma para a luz de Deus, iluminar tudo que virá. A oração da manhã não é uma rotina religiosa, mas um encontro que transforma o ordinário em extraordinário. Oração do dia não é sobre pedir coisas, mas sobre reconhecer quem está no controle. O salmista dizia no Salmo capítulo 5, versículo 3: Pela manhã ouves, Senhor, o meu clamor. Pela manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Que hoje, antes de correr atrás das tarefas, possamos fazer uma pausa e dizer: Senhor, este dia é teu. Comece o dia com Deus e veja como até os maiores desafios se tornam oportunidades para ver a sua mão agindo. A gratidão abre portas. A oração sustenta a caminhada. O devocional não é um compromisso com palavras, é uma aliança com a presença. Amado irmão, amada irmã, assegure-se de que está inscrito em nosso canal e compartilhe nos comentários de onde você nos assiste. Será uma grande alegria conhecer você melhor. Quando colocamos Deus em primeiro lugar ao despertar, damos ao nosso dia uma direção segura. Começar com o coração rendido, reconhecendo que cada fôlego é presente e cada passo depende da graça, muda tudo ao nosso redor. Gratidão não é apenas reação às bênçãos visíveis, é uma decisão de ver Deus em cada detalhe, mesmo antes das respostas chegarem. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, Jesus se levantava muito cedo, ainda escuro, e ia para um lugar deserto onde orava. Isso revela que o segredo da força para enfrentar a multidão, as curas e os confrontos, vinha da comunhão no início do dia. Quando buscamos o Pai antes de tudo, descobrimos forças que não sabíamos ter. Nosso devocional diário não é um ritual, é um recomeço com propósito. Comece o dia com Deus e veja como as pequenas escolhas se tornam caminhos de bênçãos. A oração do dia nos centra, nos limpa e nos conecta com o que realmente importa. Davi, mesmo sendo rei, guerreiro e poeta, compreendia a importância de buscar a presença de Deus antes de qualquer outra coisa. No Salmo capítulo 63, versículo 1, ele declara: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Essa sede não se mata com conquistas, aplausos ou realizações. Ela só é saciada na presença daquele que nos conhece por inteiro. Quando decidimos priorizar esse encontro, o caos perde o poder e a ansiedade se acalma. Gratidão pela presença é a chave que abre os tesouros do contentamento. Mesmo sem tudo estar resolvido, sabemos que estamos firmados na rocha. O devocional da manhã nos reposiciona. A oração do dia renova o espírito. Colocar Deus em primeiro lugar é o caminho seguro para não se perder no meio das exigências da vida. Em tempos onde tudo exige pressa e performance, o maior ato de fé pode ser parar. Parar para agradecer, parar para escutar, parar para buscar. Em Êxodo capítulo 16, versículo 21, o povo de Israel precisava recolher o maná pela manhã antes do sol esquentar. Quem deixava para depois, perdia. Isso nos ensina que há provisões espirituais específicas que só são liberadas quando buscamos Deus cedo. A bênção do dia começa quando consagramos nossos pensamentos, palavras e atitudes diante do Senhor. A gratidão antes da vitória é prova de maturidade espiritual. Começar o dia com Deus é como construir uma casa sobre a rocha. As tempestades virão, mas ela não será abalada. Nosso devocional não deve ser negociável. A oração do dia precisa ser um encontro esperado, desejado, guardado com zelo. Ana, mesmo em profunda dor e angústia, subiu ao templo e orou, entregando seu coração diante do Senhor. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15, ela diz: Tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Antes de receber Samuel, ela escolheu colocar Deus acima da sua dor.
Isso é gratidão. Saber que, mesmo sem o milagre nas mãos, o milagre já está sendo gerado na fé. Começar o dia com essa confiança muda a forma como enfrentamos as ausências, os silêncios e os atrasos. Quem cultiva a presença de Deus antes de tudo, carrega a paz onde há desespero e esperança onde há escassez. A oração do dia não se trata de resultados imediatos, mas de fidelidade constante. O devocional é como um manancial que nunca seca para aqueles que escolhem beber dele logo ao amanhecer. A mulher que ungiu os pés de Jesus com perfume precioso nos mostra outro exemplo de prioridade. Em Lucas, capítulo 7, versículo 38, ela se prostra, chora, unge e beija os pés do Mestre. Enquanto outros julgavam sua atitude, ela escolheu expressar sua gratidão com tudo o que tinha. O seu gesto ficou registrado como exemplo de entrega. Quando escolhemos começar o dia com gratidão, mesmo em meio às críticas e ao cansaço, mostramos ao céu que entendemos o valor de estar aos pés do Senhor. A oração do dia é esse momento íntimo de entrega sem máscaras. O devocional é nosso altar pessoal. Colocar Deus em primeiro lugar é valorizar mais a presença do que as promessas. É dizer, Senhor, mesmo que nada mude hoje, eu decido te adorar. Jesus ensinou, em Mateus capítulo 6, versículo 33, que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. Essa não é uma ordem para receber mais, mas um convite para viver melhor. A verdadeira gratidão nasce quando entendemos que já temos tudo quando temos a presença de Deus conosco. Começar o dia com Deus nos dá discernimento para as decisões, paciência para os relacionamentos e força para os desafios. A oração do dia não é um peso, é um privilégio. O devocional é onde ouvimos a direção certa. Quando o coração se levanta antes do corpo, o espírito se fortalece antes da batalha. Quem começa com gratidão, termina com colheita. Quem busca antes de tudo, recebe mais do que esperava. Senhor, neste início de dia, nós te buscamos com o coração aberto e os pensamentos voltados para a tua presença. Entregamos a ti as primeiras palavras, as primeiras intenções, os primeiros gestos. Sabemos que não há melhor maneira de viver do que caminhando contigo desde o primeiro instante. Consagramos o nosso tempo, os compromissos, os encontros e até mesmo os imprevistos que surgirem. Pedimos que tu sejas o centro da nossa rotina, a luz que nos guia e a força que nos sustenta. Que nossos olhos vejam com gratidão, que nossas palavras construam paz e que nossos passos revelem sabedoria. Que o nosso espírito esteja afinado com o teu e que nenhuma decisão seja tomada sem o sopro da tua direção. Nós decidimos hoje colocar Deus em primeiro lugar e confiar que tudo será acrescentado conforme a tua perfeita vontade. Toca, Senhor, os nossos pensamentos, para que não sejamos dominados pela ansiedade, nem consumidos pelas pressões do cotidiano. Ensina-nos a respirar fundo e a descansar no teu cuidado, mesmo quando tudo parecer urgente demais. Que o nosso coração seja um altar constante de gratidão e que o nosso devocional não seja algo mecânico, mas um encontro vivo contigo. Concede-nos a sensibilidade para perceber a tua voz em meio ao barulho da vida e a coragem para escolher o que te agrada, ainda que custe. Que a oração do dia nos fortaleça por dentro, renovando a fé, removendo o medo e limpando toda a inquietação. Que os nossos dias sejam firmados não em sentimentos, mas em convicções profundas de que tu és o nosso sustento e direção. Santifica, Pai, cada palavra que sair da nossa boca hoje. Que não sejamos instrumentos de murmuração ou desânimo, mas fontes de encorajamento e paz. Usa a nossa voz para abençoar, confortar e proclamar a tua verdade com humildade. Que sejamos agentes do teu amor em todos os ambientes por onde passarmos. Quando o ambiente estiver pesado, que a nossa presença, carregada da tua presença, traga leveza. Quando alguém estiver aflito, que possamos oferecer uma palavra que alivia e não que pesa.
Que os nossos relacionamentos sejam saudáveis, os diálogos sejam sinceros e as intenções sejam puras. Não nos deixes cair na armadilha das reações impulsivas, nem nos afastemos daquilo que realmente importa. Guarda-nos da distração e da superficialidade. Que cada ação hoje reflita o teu caráter. Que em nosso lar reine a paz que vem do alto. Que a tua presença seja visível em cada canto da casa, nas conversas, no olhar e até mesmo no silêncio. Declaramos proteção e bênção sobre nossos filhos, que sejam cobertos pela tua graça em seus caminhos, estudos e decisões. Livra-os de amizades que afastam do teu propósito e fortalece-os em meio às pressões do mundo. Que cresçam com sabedoria, compaixão e coragem. Que seus sonhos sejam guiados por ti e que nunca percam a sensibilidade para te escutar. Guarda seus corpos, mentes e emoções. Que sejam instrumentos da tua bondade, mesmo em meio a um mundo que tantas vezes se perde em si mesmo. Que onde nossos braços não alcançam, a tua mão poderosa os proteja. Também te apresentamos a nossa vida profissional. Abençoa, Senhor, o nosso emprego, o ambiente de trabalho, os colegas, os chefes e todas as metas que nos foram entregues. Dá-nos competência, sabedoria e foco. Que sejamos reconhecidos não apenas por resultados, mas pela maneira como tratamos as pessoas e lidamos com os desafios. Para aqueles que estão desempregados, abre portas inesperadas, envia oportunidades de sustento e dignidade. Dá força para continuar acreditando e esperança para não desistir. Mostra os caminhos certos, revela contatos, ideias, habilidades que estavam esquecidas. Que ninguém fique desamparado, pois sabemos que o teu cuidado vai além do visível. Ensina-nos a não depender do salário, mas do teu sustento fiel. Pai, colocamos também diante de ti todas as questões de saúde. Pedimos por cura para os que estão doentes neste momento, seja no corpo, na mente ou na alma. Que o teu poder visite cada leito, cada laudo, cada medicação, cada célula. Onde houver dor, que venha alívio. Onde houver diagnóstico fechado, que venha milagre. Onde houver medo, que entre a paz. Para aqueles que cuidam de doentes, dá paciência, descanso e compaixão renovada. Que nenhuma enfermidade seja maior do que a nossa fé no teu poder. Que as limitações não nos impeçam de adorar, nem as lutas nos façam duvidar do teu amor. Concede-nos dias leves, noites de descanso e vigor, para cumprir os propósitos que ainda tens para nós nesta terra. Livra-nos, Pai, de todo sentimento que enfraquece a nossa fé. Que a comparação não roube nossa alegria, que a culpa não sufoque nossa esperança e que o orgulho não nos afaste da tua direção. Dá-nos um coração ensinável, disposto a aprender com cada estação. Que mesmo os dias difíceis se tornem sementes de maturidade. Que as perdas nos aproximem de ti e não nos afastem. Que os atrasos sejam entendidos como livramentos. Que as portas fechadas sejam sinais de que algo melhor está sendo preparado. E que a espera seja vivida com fé e não com ansiedade. Ensina-nos a depender mais da tua voz do que da nossa lógica. Que a tua verdade seja sempre o nosso norte. Guarda os nossos pensamentos ao longo deste dia. Que não alimentemos temores desnecessários, julgamentos precipitados ou lembranças tóxicas. Ajuda-nos a vencer o excesso de pensamentos e a viver o agora com leveza. Dá-nos foco para as tarefas, serenidade nas decisões e domínio próprio nas reações. Que possamos reconhecer quando estivermos nos afastando do teu propósito e ter humildade para voltar. Que a nossa mente esteja tão cheia da tua palavra que não sobre espaço para o que não edifica. Que nosso dia comece e termine contigo, sendo cada instante uma oportunidade de te glorificar. Que a nossa rotina não nos roube o fervor e que o comum não nos faça esquecer que somos chamados para o extraordinário em ti. Conduz, Senhor, as nossas escolhas. Que não tomemos decisões com base no medo, na pressa ou na pressão dos outros. Que cada passo seja validado por ti, cada caminho seja iluminado pela tua direção e cada projeto seja consagrado no teu altar.
Dá-nos sabedoria para saber o tempo de avançar, de esperar e de recuar. Que não nos precipitemos por orgulho e nem desistamos por insegurança. Que a tua paz seja o árbitro em nosso coração, sinalizando os caminhos certos. Que não busquemos agradar homens, mas viver para te honrar em tudo. Que mesmo diante de propostas atraentes, tenhamos discernimento para identificar o que é da tua vontade. E que, ao final deste dia, possamos olhar para trás com gratidão e consciência de que caminhamos em comunhão contigo. Sustenta-nos nas pequenas coisas, Pai. No levantar, no vestir, no cuidar da casa, no trânsito, nos afazeres simples. Que tudo seja feito com amor e excelência. Que possamos enxergar tua presença nas tarefas mais rotineiras e perceber teu agir nos detalhes que muitos ignoram. Ensina-nos a valorizar o hoje sem sermos consumidos pelo amanhã. Que os compromissos não sejam fardos, mas oportunidades de serviço. Que as pessoas ao nosso redor percebam que há algo diferente em nós, não porque falamos, mas porque vivemos de maneira grata e dependente de ti. Que o nosso testemunho seja silencioso, mas poderoso. Que o nosso devocional nos mantenha alinhados contigo, mesmo em meio à correria. Que mesmo nas conversas simples do dia a dia, saibamos ser canais da tua graça. Que ao falar com nossos familiares, vizinhos, colegas ou até desconhecidos, nossas palavras sejam temperadas com paciência, compaixão e sabedoria. Que não sejamos movidos por impulsos, nem pela necessidade de estar certos, mas por um desejo sincero de espalhar paz. Livra-nos de julgamentos apressados, de fofocas, de discussões tolas e de qualquer discurso que fira em vez de curar. Que o nosso coração esteja cheio da tua verdade, a ponto de transbordar em cada atitude. E que mesmo quando o silêncio for necessário, saibamos ouvir com atenção, respeitar com humildade e agir com discernimento. Que nosso testemunho fale mais alto do que qualquer argumento e que o reflexo da tua presença seja visível em nós. Se encontrarmos obstáculos hoje, que não murmuremos, mas confiemos. Se os planos saírem do controle, que não entremos em pânico, mas descansemos. Se portas se fecharem, que não nos sintamos rejeitados, mas guiados por ti. Porque sabemos que os teus caminhos são mais altos do que os nossos, e que nenhuma frustração é capaz de apagar o que já está escrito pelo teu amor. Ensina-nos a lidar com as decepções com maturidade, entendendo que em tudo há um propósito maior. Que o nosso devocional alimente essa visão espiritual, fortalecendo o que é eterno dentro de nós. Que a oração do dia seja a nossa âncora quando as águas ficarem agitadas, e que o teu Espírito nos lembre constantemente de quem somos e de quem tu és. Que nenhuma circunstância tire de nós a confiança no teu cuidado. Protege, Senhor, os nossos caminhos físicos hoje. Livra-nos de acidentes, assaltos, imprevistos e de todo mal visível e invisível. Que cada trajeto seja seguro, que cada deslocamento seja conduzido por ti. Se precisarmos sair de casa, que seja sob a tua vigilância constante. Se ficarmos em casa, que a paz reine em cada cômodo. Guarda as entradas e saídas, os movimentos e as pausas, os encontros e desencontros, que mesmo em meio ao trânsito, filas, atrasos ou multidões, o nosso espírito permaneça firme e sereno. Que a nossa presença leve ordem onde houver confusão, e que sejamos luz onde houver trevas. Cobre-nos com tua proteção, cerca-nos com teus anjos, e impede que qualquer seta maligna encontre espaço em nossa jornada. Que cada passo seja teu. Pedimos também que nos deis sensibilidade para perceber as oportunidades que surgirem ao longo do dia. Que não estejamos tão focados em nossos próprios problemas que deixemos de enxergar as dores alheias. Que sejamos resposta de oração para alguém, mesmo sem perceber. Que o nosso tempo seja usado com sabedoria, que não desperdicemos as horas com distrações vazias, que as redes sociais não nos distraiam da realidade, que a correria não nos roube o senso de propósito e que as urgências não nos afastem do essencial. Ensina-nos a priorizar o que tem valor eterno.
Que saibamos parar quando for preciso, ouvir quando alguém precisar e estender a mão mesmo em meio à nossa própria luta. Que o nosso dia reflita generosidade em cada atitude. Abençoa, Senhor, os relacionamentos que cultivamos. Que haja reconciliação onde houve desentendimento, verdade onde houve omissão e respeito onde houver diferenças. Que saibamos pedir perdão quando errarmos e liberar perdão quando formos feridos. Que o orgulho não se levante, que a raiva não crie raízes e que a frieza não domine o afeto. Ensina-nos a valorizar quem está ao nosso lado, a investir tempo em conversas profundas e a cultivar a empatia, mesmo nas divergências. Que o lar seja um ambiente de cura, não de conflito. Que os vínculos sejam fortalecidos com diálogo, cuidado e oração. Que amigos sejam mantidos, parentes restaurados e casamentos renovados. Que onde houver frieza, renasça o calor da convivência. Que tudo o que construirmos hoje seja alicerçado no amor que vem de ti. Concede-nos também criatividade e inspiração em tudo o que fizermos. Que mesmo as tarefas simples sejam realizadas com excelência. Que o trabalho manual seja abençoado, que as ideias fluam com clareza, que as palavras surjam com sabedoria. Dá-nos mente ativa, coração sensível e mãos dispostas. Que possamos produzir com alegria, sem cobrança exagerada, nem comparação destrutiva. Que a produtividade esteja a serviço do bem e não do ego. Que não busquemos aplausos, mas sentido. Que a criatividade venha do alto e não do esforço humano. Que o que criarmos hoje edifique, inspire, transforme. Que nossos dons sejam usados para servir e não para competir. Que cada pequena realização traga glória ao teu nome e abençoe a vida de alguém ao nosso redor. Que a nossa alimentação hoje seja recebida com gratidão e que o nosso corpo seja tratado com responsabilidade. Que não sejamos negligentes com o descanso. Que saibamos ouvir os sinais do corpo e respeitar nossos limites. Que tenhamos saúde para viver bem e disposição para cumprir a missão que nos foi dada. Livra-nos dos excessos, dos vícios e da autossabotagem. Cura as compulsões, fortalece a imunidade, renova o vigor. Que cada refeição seja consagrada, cada descanso seja restaurador, cada movimento seja cheio de vida. Que aprendamos a honrar o corpo que nos deste como templo do teu Espírito, que cuidemos da saúde como quem cuida de um presente valioso e que nosso bem-estar físico esteja alinhado ao nosso equilíbrio espiritual. Se vierem pensamentos negativos, que sejam confrontados com a tua verdade. Se surgir o medo, que a fé se levante. Se aparecer a dúvida, que a lembrança das tuas promessas seja maior. Que não permitamos que o desânimo tome conta do nosso interior, que a esperança seja mais alta do que os rumores ruins, e que a fé se mantenha firme mesmo quando tudo parecer incerto. Que hoje possamos pensar o que é puro, verdadeiro e digno. Que o devocional que fizermos alimente esse pensamento correto. Que o foco esteja no que constrói, não no que destrói. Que não nos rendamos à negatividade do mundo, mas sejamos contagiados pela tua presença. Que a mente seja guardada e o coração blindado. Que nossa fé não se abale por pequenas tempestades. Pai, também consagramos as finanças deste lar. Que não falte o necessário, que não haja desperdício e que saibamos ser bons mordomos do que temos. Ensina-nos a administrar com sabedoria, a investir com prudência e a doar com generosidade. Que possamos ser instrumentos de provisão na vida de outros, que não sejamos dominados pelo desejo de possuir, mas movidos pelo desejo de abençoar. Que o trabalho produza fruto, que as portas certas se abram, que o sustento venha de forma limpa e honesta. Livra-nos de dívidas injustas, de armadilhas financeiras e de parcerias enganosas. Que em tudo o nosso coração esteja livre para confiar em Ti como fonte inesgotável. Que a nossa confiança não esteja no saldo da conta, mas na Tua fidelidade. E ao final deste dia, que possamos olhar para trás com o coração cheio de gratidão. Que, independente dos resultados, saibamos reconhecer o quanto fomos sustentados. Que,
Mesmo que nem tudo tenha saído como o planejado, tenhamos paz por ter te colocado em primeiro lugar. Que o devocional que fizermos hoje floresça ao longo do dia em atitudes concretas. Que a oração do dia não termine em palavras, mas continue em ações. Que tudo o que vivermos hoje sirva como semente para dias ainda melhores. Que a cada amanhecer, o nosso coração deseje mais da tua presença. E que, ao anoitecer, possamos deitar em paz, certos de que estivemos contigo em cada passo. Que nada tenha sido em vão, porque tudo foi consagrado a ti. Que sejamos fortalecidos também nas áreas onde temos sido provados em silêncio. Nas batalhas internas que ninguém vê, nos conflitos que travamos sozinhos, nas feridas que ainda não cicatrizaram por completo. Que o Senhor derrame bálsamo sobre o invisível, que cure o que ainda dói e nos dê estrutura emocional para continuar. Que aprendamos a lidar com os nossos limites com compaixão e paciência. Que não sejamos tão duros conosco a ponto de perdermos a leveza da vida. Que o teu Espírito nos ensine a descansar, mesmo quando não temos todas as respostas. Que não escondamos nossas fraquezas, mas entreguemos cada uma diante do teu altar. Que o teu amor nos envolva como um manto e nos lembre, todos os dias, que somos mais do que os nossos erros e que ainda há muito pela frente. Dá-nos coragem para enfrentar conversas difíceis, decisões adiadas e pendências que evitamos. Que hoje não deixemos para depois o que precisa ser resolvido agora. Que o medo não seja maior que a verdade e que a procrastinação não seja o que define nossa rotina. Que possamos ser proativos na paz, firmes na verdade e sensíveis na forma. Que a reconciliação não seja um peso, mas uma ponte. Que o perdão não seja visto como fraqueza, mas como libertação. Que sejamos adultos na fé e simples no trato com as pessoas. Que as palavras que precisam ser ditas não venham com amargura, mas com sabedoria. Que não posterguemos a cura que só virá com a verdade. Que o dia de hoje seja também um dia de concertos e recomeços. Que em meio à correria das responsabilidades, não esqueçamos da importância do descanso emocional. Que possamos separar um tempo para silenciar, refletir e respirar com profundidade. Que não sejamos engolidos pela produtividade, nem consumidos pela urgência de responder a tudo. Que saibamos que dizer não também é um ato de sabedoria. E que pausar não é perder tempo, mas reorganizar a alma. Que o descanso esteja presente nos intervalos do dia e que a paz nos acompanhe mesmo em meio à rotina. Que possamos ser gentis conosco, acolher nossas limitações e celebrar nossas pequenas conquistas. Que sejamos lembrados de que a vida com Deus não é uma maratona exaustiva, mas uma jornada contínua de confiança, aprendizado e redenção. Que ao longo deste dia possamos semear paz em todo lugar onde colocarmos os pés. Que ao entrarmos em um ambiente, ele seja melhor porque chegamos. Que nossos olhos enxerguem com compaixão, que nossos ouvidos estejam atentos à dor do outro e que nossas mãos estejam estendidas com generosidade. Que não esperemos grandes oportunidades para fazer o bem, mas saibamos valorizar os pequenos gestos. Que o sorriso oferecido, a ajuda espontânea, o conselho sincero ou o silêncio respeitoso sejam sementes de mudança. Que sejamos parte da resposta que tanto pedimos nas nossas próprias orações. Que o nosso devocional frutifique em ação e que o nosso amor não fique apenas no discurso. Que a presença de Deus em nós seja percebida, mesmo que nenhuma palavra seja dita. E se em algum momento do dia nos sentirmos sozinhos, incompreendidos ou cansados demais, que a tua presença nos abrace por dentro. Que sejamos lembrados de que não fomos esquecidos, de que há um propósito para cada etapa e que mesmo o que não entendemos agora será revelado no tempo certo. Que não nos deixemos levar pela aparência das circunstâncias, mas que nossa confiança esteja firmada no que o Senhor já prometeu. Que o consolo do teu Espírito seja mais real do que qualquer ausência e que o teu amor preencha cada lacuna do nosso coração. Que não nos percamos em lamentações, mas encontremos força na gratidão. Que o nosso dia, mesmo com desafios, seja vivido com coragem, fé e esperança renovada.
que tudo, absolutamente tudo, esteja rendido aos teus pés. Que possamos hoje encontrar beleza no que é simples e sentido nas pequenas coisas. Que o som da chuva, o cheiro do café, o abraço de alguém querido, ou até mesmo o silêncio da solidão nos ensinem algo profundo. Que não esperemos por grandes acontecimentos para reconhecer que a vida é feita de milagres discretos. E que o ordinário se torna extraordinário quando vivido com um coração grato. Que a nossa sensibilidade seja maior do que a pressa e que a contemplação tenha mais espaço do que a cobrança. Que sejamos como crianças que se encantam com o que os adultos esquecem de notar. Que o dia de hoje não passe despercebido, que a rotina não anestesie a alma e que saibamos dizer: é bom estar vivo, mesmo sem que tudo esteja perfeito. Que o olhar simples revele a grandeza de um Deus que habita em cada detalhe. Que neste dia também haja tempo para cultivar a nossa fé com profundidade. Que possamos abrir a palavra com reverência e expectativa, crendo que cada versículo tem poder para renovar, corrigir, levantar e transformar. Que não seja uma leitura por obrigação, mas um alimento necessário para a alma. Que ao lermos as Escrituras, o Espírito revele o que precisa ser ajustado, curado, abandonado ou fortalecido. Que sejamos como os bereanos, que conferiam todas as coisas com sede de aprender e crescer. Que não nos acomodemos com o que já sabemos, mas desejemos ir além no conhecimento da verdade. Que nossa fé não seja rasa, nossa obediência não seja parcial e nossa entrega não seja condicionada. Que a palavra seja lâmpada que ilumina, martelo que quebra resistências e espada que separa o que é alma do que é espírito. Que, ao sermos confrontados por algo que não gostamos, tenhamos humildade para reconhecer onde ainda precisamos mudar. Que o orgulho não nos impeça de evoluir e que o medo de errar não nos impeça de tentar. Que possamos acolher correções sem ressentimento e crescer com cada experiência. Que aprendamos com os acertos e, mais ainda, com os tropeços. Que as críticas não nos derrubem, mas nos ensinem. Que o foco não esteja na perfeição, mas no progresso. Que saibamos perdoar a nós mesmos pelos erros cometidos, sem usar isso como desculpa para permanecer estagnados. Que avancemos com coragem, mesmo sem todas as garantias. Que a caminhada com Deus nos torne mais humanos, mais íntegros, mais parecidos com Jesus em cada resposta, em cada reação, em cada escolha. Que, mesmo quando estivermos fazendo algo pela 1000ª vez, tenhamos um coração disposto a fazer com excelência. Que não sejamos vencidos pela rotina, mas transformados por ela. Que o hábito se torne uma forma de louvor, que a constância revele fidelidade, e que o fazer bem feito se torne nossa marca, que mesmo o que ninguém vê seja feito como se fosse para o Senhor. Que não busquemos reconhecimento, mas deixemos um legado de compromisso e dedicação. Que a excelência não seja movida por vaidade, mas por honra. Que a nossa rotina seja cheia de propósito e que cada tarefa, por mais simples que pareça, contribua para algo maior. Que o nosso dia não seja desperdiçado em distrações, mas investido em atitudes que edificam, curam e constroem algo que permanece. Que, ao final deste dia, sejamos surpreendidos por respostas inesperadas, por encontros abençoadores, por notícias boas, por detalhes que provam o quanto o Senhor está atento a tudo. Que mesmo sem ter planejado, vivamos algo especial. Que o inesperado nos faça sorrir. Que em algum momento possamos parar e perceber: Deus fez isso por mim. Que o ordinário revele milagres escondidos. Que cada instante seja vivido com consciência. E que a noite chegue com a sensação de que, mesmo em meio aos desafios, o dia valeu a pena. Que possamos deitar com o coração em paz, certos de que colocamos Deus em primeiro lugar e por isso nada nos faltou. Que o nosso devocional tenha sido mais do que palavras, tenha sido presença. Que a oração do dia tenha sido ponte para que o céu tocasse a terra. Que tudo, absolutamente tudo, esteja sob o teu olhar. Senhor, somos gratos porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado por tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar.
Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a Tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto seguimos em Tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou profundamente o seu coração, peço que a compartilhe com alguém que esteja precisando da proteção e orientação de Deus. Aproveite para deixar seu amém nos comentários como um sinal da sua fé e também escreva o seu pedido de oração para que possamos juntos interceder por você. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais orações e mensagens de esperança que vão fortalecer a sua caminhada espiritual. Que a paz divina preencha seu coração e que a luz do Senhor guie cada passo que você der. Obrigado por orar comigo hoje. Que Deus o abençoe, proteja e ilumine em todas as suas decisões. Te encontro na próxima oração. Deus está com você agora e sempre. Se essa oração trouxe bênçãos para a sua vida, continue assistindo ao próximo vídeo que preparei especialmente para fortalecer ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar na recomendação que aparece agora na tela e siga firme, aprofundando-se na sua palavra. Que Deus abençoe grandemente sua vida.